As eleições, se a gente pega os estados, estão em vermelho, onde Lula teve mais votos do que Bolsonaro, e os estados em azul, olhando do ponto de vista dos estados. Se a gente faz uma granulação por município, o que acontece é isso aí. Então, a gente tem aqui, o verde é 2018 e aqui é 2022. A análise por região é furada. Na vista geral, a esquerda ganhou muito terreno esse ano, ali, mapa azul e vermelho, em comparação com 2019, mapa verde aqui. Então, o que está em verde aqui é Bolsonaro, o que está em azul ali é Bolsonaro, o que está em vermelho é o PT. Aumentou muito a quantidade de municípios onde o PT ganhou. Tem que granular para entender a sintonia fina onde estão os votos que faltam para daqui a um mês. Isso foi ainda em relação ao primeiro turno. Mas o que é que a gente vê aqui, e que é curioso aqui, do ponto de vista de política e meio ambiente? O mapa do desmatamento do Brasil, ao lado, aquele lá, distribuição dos votos da eleição de ontem do segundo turno. E reparar o famoso arco do desmatamento. Aquilo ali que está em vermelho é a pressão sobre a Amazônia, que se chama de arco do desmatamento. É aquela região toda pressionada. E, curiosamente, é a região que vota em peso em Bolsonaro. Aqui, ó, em azul. Essa coincidência não é por acaso. Bem, o arco do desmatamento expressa em área desmatada, mas em votos para Bolsonaro. Veja o que acontece. Esta área aqui, que é o arco do desmatamento, coincide com aquela fotografia de satélite que eu mostrei antes. É onde o fogo está dando. Curioso isso aqui de observar que essa é a situação que a gente está vivendo. A Amazônia está em perigo. E por que isso é dramático? Bom, vamos falar um pouco de eleição e eu vou voltar para essa questão. A distribuição das cadeiras, o que houve? A legislação provocou a junção às federações partidárias. A Casa terá 19 representações partidárias, tinha quase 30. O menor número desde 2012. Cláusula de barreira e fim das coligações estimular esse julgamento. Isso é coisa positiva. Os partidos vão se juntar para federações porque tem a cláusula de barreira. No Senado, nós temos 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. 15 partidos representados. Agora, veja que coisa dramática que aconteceu. Esse Rodrigo Constantino, cronista ele tem uma conta no Twitter, eu acho que ele é da Jovem Pan, né? Temos uma conclusão clara nessas eleições. A parte do país que mais recebe assistencialismo decide sobre a parte do país que mais produz para o PIB. Ele publicou esse mapa aqui. Ele publicou esse mapa no Twitter. Aí bota ali, o Nordeste é a Cuba do Sul, e o resto é o Brasil. Bom, mas isso aí está até engraçado. Mas veja que situação, essa postagem aí. Vamos respeitar os eleitores do PT, ou seja, vamos fazer um muro ali entre o Brasil que votou em Bolsonaro e o Brasil que votou em Lula, e mandar Dilma só para eles. O Nordeste não deveria existir, bando de ignorante morto de fome, que se vende por uma cesta básica e coisas do tipo. Isso é uma coisa dramática dentro de um país. Você, nordestino que votou em Bolsonaro, tem a obrigação de esmagar os nordestinos que votaram no PT. Tem que baixar o salário, fazer trabalhar como trabalho escravo, não pagar direitos trabalhistas, hostilizar na rua, passar com o carro em cima das pernas quando estiverem na sarjeta. Aí vem o rebote, a turma que só gosta de fazer graça. Nordeste será uma semana de folga para se recuperar depois de carregar a democracia nas costas. Está explicado porque sempre que é o Nordeste que ganha as Olimpíadas de Matemática, Física, Astronomia e História. E, de fato, ganha muito por aqui, não sei exatamente por quê. Bom, mas fechado esse parênteses, que é dramático e terrível, uma parte do país pense, a outra isso, entramos na transição de governo com o Geraldo Alckmin, esse camarada aqui, Floriano Pesaro, no processo administrativo, a coordenação dos núcleos temáticos de Mercadante, são 28 grupos temáticos, quase 400 pessoas, Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, e Janja, na preparação da posse. Bom, está armado aí o esquema da transição. E o bom é que a gente vai ter uma transição fashion. Eu nunca imaginei, eu já imaginei muita coisa, nem nos meus piores sonhos, que Alckmin ia usar uma meia dessa. Mas ele está usando, o que mostra que tudo evolui, inclusive a meia do vice-presidente. Aí entra a questão.
O que eu acho que Lula fez nessa coisa toda da transição, quando levantou a bola da responsabilidade social, dizendo que não era que se lixasse a responsabilidade fiscal, etc., o que ele disse, foi para levantar a bola mesmo da responsabilidade social, para botar igual. O legado para mim dessa transição é que responsabilidade social, o que Pécio Arida está dizendo, aliás, se eu fosse presidente, era o meu ministro da Fazenda, responsabilidade social e fiscal vão juntas, não há oposição. Para economistas, países que olharem mais para um dos lados da equação tiveram problemas. Lógico, você não pode ter responsabilidade social se você tem responsabilidade fiscal, porque vai dar inflação, juro alto, o pobre vai se lascar. E nem pode ter responsabilidade fiscal em detrimento do social, porque aí fica a turma morrendo de fome. Então, essa é a questão que tem que equacionar os dois. Por isso que está essa confusão toda da chamada PEC da transição. Fernando Gabeira disse o seguinte, ainda no primeiro turno, a principal conclusão, mesmo antes do resultado final das eleições, continua válida. O ano que vem será difícil, esse que vai entrar. Não só pelos problemas econômicos, crise energética, eventos climáticos extremos, mas também porque ainda discutiremos algo que parecia sepultado para sempre, o perigo de um conflito nuclear. O doido lá disse que, se brincar, ele solta uma bomba atômica. O mínimo de sensatez nos convida a baixar a bola e enfrentar a nova fase com uma visão construtiva, sem ódio e radicalização artificial, porque numa conjuntura tão ameaçadora é preciso, pelo menos, economizar a dificuldade. Eu achei muito bem colocado isso. A gente está procurando dificuldade quando tem um bocado de coisa para resolver.